Você tem alguma característica que te faz diferente das outras pessoas? Ao redor do mundo, é possível encontrar indivíduos com características para lá de especiais. Algumas que podem assustar e outras que nos fazem repensar a maneira que enxergamos a vida. Meu nome é Ivan Lima e por aqui você confere algumas das pessoas mais inacreditáveis que existem. A primeira história que trago é a de Jessica Cox, uma americana que sabe tocar piano, dirigir, usar o hashi de comida japonesa e até pilotar um avião. Daí você pode perguntar: "Ah, mas o que há de especial nisso, afinal?" Todas essas coisas podem ser vistas como atividades comuns, não é? Bom, até seriam coisas banais mesmo, se não fosse pelo fato de que Jéssica faz todas elas apenas com os pés. Ela nasceu no estado do Arizona e, por conta de uma rara doença congênita, veio ao mundo sem os dois braços. Ela cresceu com a vontade de descobrir as coisas e aprender a ser cada vez mais independente. Jéssica acabou abandonando as próteses quando criança, porque notou que conseguia fazer as tarefas do dia a dia com mais eficiência usando os próprios pés. Com muito treinamento para aprender a digitar com as extremidades dos membros inferiores, Jéssica se formou em psicologia e passou a dar palestras motivacionais ao redor do mundo. Ela sempre se interessou por aviões, mesmo que se assustasse quando precisasse viajar. Certa vez, enquanto voava em uma pequena aeronave, o piloto a levou para a parte da frente e permitiu que ela assumisse os controles. Após essa experiência, Jéssica procurou um instrutor adequado para ensiná-la. E depois de 3 anos de erros e acertos e uma busca pelo avião certo, ela se tornou a primeira pessoa no mundo a conseguir uma licença para pilotar aviões com os pés. Impressionante, não? Pois tão chocante quanto a história de Jéssica, temos o caso de um homem que praticamente passou os 36 anos da vida dele tendo sinais de um curioso inchaço na barriga. Morador da cidade de Nagpur, na Índia, Sanju Bhagat deu uma entrevista uma vez alegando que sempre teve vergonha de ter a barriga grande, apesar de ter aprendido a conviver com a questão. Entretanto, em 1999, Sanju precisou ser levado às pressas para a emergência, porque estava com dificuldades de respirar e sentia fortes dores na região do abdômen. Num primeiro momento, os médicos o informaram que se tratava de um tumor e que Sanjo deveria ser operado imediatamente. Durante a cirurgia, os médicos retiraram litros de líquido da barriga dele. E quando eles chegaram na região onde achavam que estava o tumor, descobriram um feto. Pode parecer que Sanjo tinha acabado de dar à luz, mas a história é muito mais complexa do que isso. Os médicos estavam testemunhando um dos mais raros casos encontrados na medicina. Por toda a vida, Sanjo carregou o irmão gêmeo dentro de si. Esse tipo de anomalia acontece quando um feto fica preso dentro do outro ainda no útero. O organismo preso vive como se fosse um parasita, sobrevivendo através de uma estrutura semelhante ao cordão umbilical em que sangue é levado para o feto preso. Ao atingir determinado tamanho, o feto começa a causar danos no corpo do, digamos, anfitrião. Quando a cirurgia acabou, as dores de Sanjo passaram e ele conseguiu se recuperar tranquilamente. Os médicos também explicaram que, em anomalias como essa, normalmente os gêmeos morrem antes do nascimento por estarem dividindo a mesma placenta. Em alguns casos, o feto anfitrião sobrevive e o outro acaba sendo retirado durante o parto. E por falar em coisas estranhas acontecendo dentro da barriga de alguém, o estômago do francês Michel Lotito já precisou digerir algumas coisas que chega a ser até difícil de acreditar. Nascido em 1950, não demorou muito para ele notar que tinha uma tolerância em comum para comer objetos perigosos, como vidro e metal.
Dizem que na primeira vez em que percebeu isso, aos 9 anos, Michel estava bebendo alguma coisa, quando seu copo quebrou e ele começou a mastigar os pedaços de vidro tranquilamente. Após alguns exames, ele foi diagnosticado com um transtorno chamado alotriofagia, que ocorre justamente quando uma pessoa ingere substâncias sem valores nutritivos. Esse transtorno é considerado bastante perigoso, visto que uma pessoa pode ingerir objetos que tenham componentes tóxicos, como chumbo. Mas a condição de Michel divergia um pouco disso. Os médicos afirmaram que o aparelho digestivo dele era incrivelmente resistente. Os revestimentos dos intestinos e do estômago, por exemplo, eram super espessos. Veja, ele não pegava um objeto aleatório e simplesmente comia. A técnica envolvia ingerir pedaços menores de cada objeto. Além disso, Michel também mantinha a garganta lubrificada com óleo mineral, para assim continuar sua dieta diferenciada. Ele acabou falecendo em 2007 de causas naturais, mas não antes de deixar um legado impressionante. No decorrer da carreira, ele conseguiu comer 18 bicicletas, 2 camas, 7 aparelhos de TV, um computador, 15 carrinhos de supermercado e alguns outros itens bizarros. Em 1978, ele topou um desafio, em que ele precisava comer um avião Cessna 150 inteiro. Claro que não foi tudo de uma vez. Michel comeu peça por peça durante 2 anos. Agora, deixa eu te perguntar. Você já viu por aí a imagem de um homem com uma lata inteira de Coca-Cola dentro da boca? Se você olhar rapidamente, pode parecer que é apenas uma edição bizarra encontrada na internet. Mas o buraco é muito mais embaixo. O nome do homem é Francisco Domingos Joaquim e ele detém o recorde no Guinness Book do homem com a maior boca do mundo. Diretamente de Angola, ele chegou a participar de uma competição italiana chamada Boca Grande, onde demonstrou os seus, digamos, dotes. No concurso, enquanto algumas pessoas colocavam alguns objetos dentro da boca, Francisco conseguiu encaixar uma lata de refrigerante inteira. A largura da boca dele é de 17 centímetros. E o curioso é que, mesmo não frequentando o dentista até aquele momento, os dentes dele não apresentavam nenhum problema. Enquanto Francisco tem a maior boca, o inglês Gary Turner surpreende a todos por ter a pele mais elástica do mundo. Mas calma, não é como se ele conseguisse se esticar à vontade. Gary tem uma doença genética rara que deixa a pele mais fraca, chamada de Síndrome de Ehlers-Danlos. A condição permite que ele faça coisas bizarras com a própria pele, como esticá-lo o suficiente na região do pescoço para fazer uma espécie de máscara. Gary ainda é capaz de se esticar tanto que consegue fazer uma espécie de mesa com a pele da barriga. Vale destacar que a pele dele é muito mais fina do que a das outras pessoas, sendo comparada a uma folha de papel. Certa vez, Gary explicou que não havia percebido a habilidade até completar 3 ou 4 anos de idade, quando um tio dele começou a mostrar para as outras pessoas como era elástica a pele dele. E ao invés de procurar algum tipo de tratamento, ele aproveita as habilidades para ganhar dinheiro, se exibindo para os turistas de Londres e até participando de circo de horrores. No próximo caso, você poderia muito bem dizer que se trata de um fake news. Só que a história de Billy Owen é real. Era o ano de 2009 e ele trabalhava como mecânico de motocicletas, lá no estado de Oklahoma. Foi naquela época que ele começou a sentir dores de cabeça e percebeu que a sua narina direita estava toda entupida. Quando foi ao médico, Billy recebeu o diagnóstico de sinusite, uma enfermidade até bem comum e que gera sintomas similares aos que ele tinha. Após tentar tratar o problema com medicamentos e descongestionantes nasais, Billy percebeu que seu problema persistia. Seguindo o conselho da esposa, ele procurou um especialista para fazer exames mais aprofundados.
No dia 13 de fevereiro de 2009, Billy foi diagnosticado com um raro tipo de câncer na cavidade nasal, chamado de carcinoma indiferenciado sinonasal. Como se não bastasse a chocante notícia, o médico ainda informou que o câncer tinha se espalhado pelo restante do organismo e que as chances dele sobreviver eram de apenas 10%. Os médicos informaram Billy que seriam necessárias algumas cirurgias para tentar salvá-lo, visto que a maior parte das pessoas que sobrevivem a esse tipo de câncer retira os tumores logo no início. A cirurgia acabou removendo metade do rosto do mecânico. Isso incluiu o olho direito, alguns dentes, a cavidade nasal, nervos e músculos do rosto. No final de tudo, Billy acabou perdendo boa parte do olfato, precisou instalar uma placa dentária e ficou com um buraco aberto no lugar do olho direito. E mesmo com esse resultado meio assustador, o mecânico ainda surpreendeu a todos por conseguir vencer o câncer. Só que a vida dele precisou mudar depois de tudo isso. Billy deixou o trabalho devido ao potencial risco de segurança que ele representava aos clientes e decidiu ser mais saudável a partir daquele momento. Além disso, ele também passou a se dedicar mais à família e começou a se apresentar em casas assombradas, além de trabalhar com interpretações de zumbis em clipes musicais e filmes. Você sabe de mais alguém que possui uma história impressionante? Deixe nos comentários e até a próxima. Tchau!